Vamos para mais um Pod Pri. Na verdade, esse é meio que uma continuação do que rolou no evento, porque se vocês são uma audiência impecável, como eu aguardo que sejam, vocês viram que no parte 1 não foi finalizado. Eu fui uma baita mal educada, nem me despedi, mas mentira, não foi por querer, foi por livre e espontânea pressão. A bateria acabou do celular e a gente acabou tendo que interromper, não tivemos tempo depois, até porque a gente começou a gravar muito tarde e a gente não podia perder os insights valiosíssimos do evento. Então, graças a isso, estamos online agora, cada um é de sua terrinha, de seu lugarzinho no mundo, e a gente vai continuar, inclusive, a partir da Babi. Para dar uma recordada, caso vocês não se lembrem, mas estamos falando de poucos dias. Eu aguardo muito que vocês saibam do que a gente está falando. Finalizamos com uma pergunta de como cada uma chegou nesse mercado de doido, né? Porque esse mercado não pode ser de pessoas com sanidade mental em dia. Então, a Babi estava falando, inclusive ela quase concluiu o discurso dela. E ela deixou uma expectativa altíssima, porque ela falou que agora ela é da área de CS, porém ela ama alguma coisa que vamos descobrir nesse exato momento. E depois as meninas vão dar continuidade a essa resposta, porque infelizmente só deu tempo da Babi da introdução na resposta dela. E a gente vai depois, em seguida, para a pauta desse parte 2, que também não vai faltar. Babi, o pod é seu. E aí, então, relembrando, o que é essa outra coisa que eu estou CS, mas deixei o meu pezinho lá atrás e amo de paixão? É a função que eu tinha antes, que é de analista de marketing. Eu estava no nível pleno, ainda estou caminhando aí para poder chegar num sênior um pouquinho mais adiante, né? Mas é realmente o que eu amo fazer, todas as atividades inerentes dessa área. E é um mercado de louco, mas é um mercado de muita gente boa também, né? Afinal, estamos aqui, pessoas boas, pessoas do bem. A gente conheceu muita gente assim, semelhantes a nós. Então, é uma área apaixonante mexer com essa parte do digital. E também foi um grande desafio por conta de ter que aprender a mexer com diversas ferramentas, tudo no digital, né? A gente tem que estar sempre se atualizando. Inclusive, estávamos no evento em busca de atualizações sempre. Enfim, acredito que essa a minha paixão, é mexer mesmo com a parte de analista de marketing, todas as funções que envolvem ali de e-mail, de redes sociais, de análise, de automação, de até uma parte de atendimento que entra nesse meio, né? É muito bom, eu gosto muito disso. Mas e você, Alice? E aí de João Pessoa, o que você conta pra gente? Como é que você veio parar nesse mercado de doido, só que não? Conta aí. Eu acho que eu fui na minha carreira trocando uma loucura por outra. Grandes transições. Eu tinha começado na faculdade de tradução, outra área totalmente diferente, outra vibe. Eu sempre gostei muito de linguagens e aí fui nessa. Inclusive, caso vocês não saibam, a UFPB é uma das 3 únicas faculdades públicas do Brasil que oferece o curso de tradução. Não muita gente conhece. E aí, o que acontece? Fui muito engajada no meu curso, defendi meu TCC, começou o isolamento. Foi assim, quebra de expectativas total, todo o planejamento que eu tinha foi por água abaixo, mas a vida segue e eu tinha que me virar, tinha que desenrolar alguma coisa para mim, para minha vida profissional. Meu noivo, ele já era designer, começou a conseguir uns freelas de copy para mim, eu fui entrando na área, eu fiz, não, vamos com calma, beleza, eu entendo de texto, mas se eu vou entrar nessa área, eu tenho que saber o que eu vou fazer, eu tenho que entender o que eu estou fazendo. Então, lá fui eu, Rock Content, RD Station, estudar blog, ver videoaula, entender melhor realmente como se tratava a área do marketing, o que era um texto persuasivo, gente, funil de vendas, tudo do beabá do marketing, lá fui eu estudar há uns 5 anos atrás. E parece que não fui eu que escolhi o marketing me escolheu. Eu fui entrando na área e cada vez mais eu só queria aprender mais e descobrir mais coisas, aproveitar novas oportunidades. Fiz campanha de lançamento, trabalhei 1 ano e meio com eventos, de marketing para eventos, lidava muito com branding. Um pouquinho de cada coisa do marketing que eu podia experimentar, eu ia tentando descobrir, testar algo novo. E meio que assim, foi algo que eu caí de paraquedas, mas me encontrei totalmente na minha profissão. Eu me lembro eu, pequena gafanhota, vendo
mini curso da Rock Content, corta para eu agora tirando foto com o Peçanha, assistindo ele ao vivo no RD Summit. É uma experiência muito louca. Eu fui me encontrando na loucura do marketing e me apaixonando cada vez mais. Eu acredito que da minha carreira realmente é isso, mas eu queria saber da Cris, e você? Como é que foi entrar nessa área? Ai, gente, essa carreira, eu acho que cada um tem uma história incrível para contar, né? E diferente. Como é que as pessoas vêm parar no marketing? No primeiro episódio, eu me apresentei e falei que eu trabalho no Sebrae Bahia. O ano era 2015, 2016, faz o quê? Quase 10 anos. E a gente tinha como costume de conversar com os nossos clientes muito mais através dos cursos presenciais ou consultorias, de forma de volume, mas presencialmente. Eu estou falando isso, gente, majoritariamente, né? Mas aí veio 2015, a gente começou a precisar falar com mais pessoas de forma digital. E aí, como é que a gente começou? Mala direta, acreditem. Eu acho que tem gente aqui que nem sabe o que é mala direta, Cris. Mala direta, imagine, gravar um CD, gente, CD. Postar no correio e mandar mala direta. E aí retornava um monte de CD para o Sebrae, porque o endereço lá não estava correto. É um pouco do que acontece no e-mail marketing? É um pouco do que acontece no e-mail marketing, mas era a forma como nós iniciamos a tentar chegar aos nossos clientes de forma digital. E aí chegou a RD, nós conhecemos a RD em 2019, desculpa, 18, que foi quando nós contratamos, e aí nós tivemos que nos adaptar e conhecer o mundo das landing pages, e esse mundo aí que Liz falou, né, do funil de vendas, e tudo aquilo que a gente já conhece, a questão dos leads qualificados, e como converter, toda essa questão, e foi muito bom. Foi muito bom porque a RD, para quem trabalha e para quem conhece, é uma ferramenta intuitiva. Então, eu sou administradora, sou turismóloga e me adaptei muito bem ao formato da RD. Eu conseguia fazer landing page, eu conseguia até usar as edições avançadas, gente, com os HTMLs da vida. Nunca imaginei isso na minha vida, nunca, nunca, nunca. Então, com o auxílio de alguns colegas da minha unidade, que são formados aí na área de análise de sistemas, ensinando uma vez, sem brincadeira alguma. Eu consegui pegar e aí a gente conseguia ocultar um formulário, colocar um contador, essas coisas que a gente já sabe que dão aquele up na landing page. E aí veio 2020, resumindo um pouco, veio aquela época do coronavírus. Como é que o Sebrae ia fazer os eventos presenciais? Então, foi a partir de 2020 que nós fizemos muito mais eventos online, fizemos uma semana Sebrae online, trouxemos profissionais de outros estados e colocamos, ao longo de 3 dias, 5.000 pessoas online. E aí, dali RD, dali landing pages, que transformaram-se em outras landing pages, como se fosse site, e para a gente foi surreal. E a partir daí, gente, eu fui conhecendo, eu lembro que em 2021, eu fui em um evento de mercado, e lá falava em copy. E quando falaram em copyright, eu pensei que fosse direitos autorais. 2021, Cris, 2021, achando que copy fosse copyright, e não copywriting. Eu lembro de chegar para uma colega e falar assim, o que é copy? E ela me explicar. Aí corta para a Cris, 2012, fazendo curso de copyright, e até que eu virei uma pessoa no Sebrae Bahia que promove oficinas sobre copyright. E hoje eu faço isso, tenho formação, gosto e também sou apaixonada por storytelling. Então, essa é um pouco da minha história. Lembrando que na minha turma, na minha equipe, temos pessoas diversas. Temos engenheiros, temos pessoas formadas em economia, temos contadores e todos nós estamos imersos no mundo do marketing. Agora, sabe de uma? Eu muito curiosa para saber como é que a nossa garotinha, prodígio, Jennifer, do interior de São Paulo, entrou nesse mundo de marketing. Porque, gente, olha, a minha idade já me deu muitos caminhos, mas como é que uma pessoa que mal saiu das fraldas já está no mundo do marketing? Venha, Jen. Então, vou aqui resumir para vocês, mas eu comecei aí bem cedo, eu estava cursando o ensino médio ainda, junto com o curso técnico que era o de marketing, né? E logo ali no finalzinho, a pandemia chegou
tudo ficou parado, estudava home office, era tudo home office, né? E logo foi que eu conheci uma agência aqui da cidade, e eles precisavam de design. E ali eu montei meu portfólio correndo, porque eu tinha só os materiais que eu produzia nas aulas de marketing, e enviei para aquela agência e deu certo, passei ali no processo seletivo, e só que eu tinha 17 anos. E a empresa exigia que fosse PJ, né? Que precisasse abrir um MEI e tudo mais. Porque ali era uma prestação de serviço. E foi quando eu me emancipei. E desde então eu comecei aí no marketing, não parei mais. Passei de design para planejamento, social media, copy, e-mail marketing. Foi nessa agência aí que eu conheci a RD. Assim, eu não tinha tanto contato, mas assim, eu comecei a colocar o pezinho na água quando eu entrei lá. Aí, quando eu passei para outra agência, ainda aqui da minha cidade, foi quando eu mergulhei de cabeça na RD. E desde então, assim, facilitou minha vida num nível, me trouxe experiências, assim, que eu não imaginava, porque a Jennifer lá, que cursava o técnico em marketing, era tudo manual, automatização, o que era isso, e a RD me trouxe para esse mundo, né? Desde então eu tô aí. Como eu falei no episódio anterior, eu comecei cursando gastronomia assim que eu terminei o ensino médio. Eu pulei do segundo ano do ensino médio para a faculdade. Eu tive nota no Enem para ir direto para a faculdade, não fiz o terceiro ano, que foi uma loucura, porque num semestre eu estava fazendo trabalho e apresentando no cartaz, no outro eu estava escrevendo artigo científico. Então foi completamente louco. Mas eu fiz o curso de gastronomia primeiro por uma questão familiar mesmo, era mais paixão do que realmente algo que eu quisesse seguir. E logo depois que eu concluí o curso e eu tinha visto uma matéria isolada de marketing, me apaixonei pela área, eu pensei, poxa, eu acho que é isso que eu quero seguir. Então eu comecei trabalhando na faculdade em que eu estudava. Então eu estudava de manhã e trabalhava à tarde / noite na mesma faculdade, passava o dia inteiro na faculdade. Lá eu comecei na comunicação interna, então eu fazia comunicação com os alunos e professores, o desenvolvimento de eventos para vestibular, enfim, os eventos da própria faculdade. E fui me apaixonando, então enquanto eu fazia faculdade eu trabalhava na área, eu já tive essa oportunidade logo de cara. Eu fui me apaixonando ainda mais pelo marketing, até que eu decidi sair da faculdade onde eu trabalhava, continuei cursando, mas eu decidi sair do trabalho para alçar novos voos, principalmente porque o marketing é um leque de possibilidades muito grande. E eu estava vendo que ali eu estava só na comunicação interna, eu queria conhecer as outras áreas enquanto eu estava fazendo a faculdade. Então, eu me inscrevi em vários estágios, e aí eu passei num estágio para fazer marketing gastronômico, que era algo que para mim era um cenário ideal ali, só que veio a pandemia. Então, os restaurantes fecharam, eu tinha passado num estágio de restaurante de shopping, que era uma das franquias do Spoleto, só que os shoppings fecharam e aí eu não consegui começar o estágio por causa da pandemia, tive que abrir o meu próprio negócio. Então, eu aliei o marketing à gastronomia e abri uma confeitaria, fiquei focada nela por quase um ano, até que eu realmente, enquanto isso eu estudava, até que eu realmente consegui a oportunidade na minha primeira agência. Era uma agência muito nova no mercado e tinha poucas pessoas, e aí eu fiquei lá durante 3 anos, e foi meu primeiro contato assim, com a agência, com o mundo do marketing. Eu gostei bastante. E logo depois eu já fui CS, já fui atendimento, já fui gestora de projetos, até chegar onde eu estou hoje como social, que é algo que eu realmente gosto, a parte de storytelling, de criar identidade. Eu amo essa parte do marketing. Ainda me especializo. Continuo indo no RD Summit, fazendo cursos da RD, porque é uma evolução absurda, como eu tinha falado, a gente vai no evento um ano e aí a gente entende um processo. No ano seguinte, a mesma empresa está oferecendo um processo muito mais robusto. Então, assim, não tem como a gente não se especializar, não continuar estudando, é impossível, porque num dia está de um jeito, no outro dia está diferente. E é por isso que eu gosto tanto do marketing, porque ele é dinâmico. A gente consegue mudar sempre que a gente quiser e a gente aprende sempre coisas novas. E isso, para mim, é essencial no mercado de trabalho. Cara, ouvindo vocês, eu parei pra pensar que eu nunca falei no podcast em como eu fui parar nesse mercado. Mas eu também fiquei impressionada em como a pandemia foi uma virada de chave pra todas. Mesmo com... Olha as reações do computador me acompanhando. Mesmo com tudo já meio que digitalizado, querendo ou não, né? Porque quando aconteceu a pandemia, eu já tava no mercado e eu tive uma sensação
de ser reconhecida o meu trabalho, porque eu fui buscada pela primeira vez. Porque as pessoas geralmente não se importam com o nosso trabalho, né? De um modo assim, minoritário falando. Porque grandes empresas já entendem que existe sua importância e sua relevância e ok, já pagam por isso. Mas eu acredito que micro e médio empresários, eles ainda estavam achando antes da pandemia que, meu sobrinho pode fazer. O primo pode fazer. Meu enteado pode fazer. Nossa, mas você vai cobrar tudo isso pra fazer só um post? E o que aconteceu na pandemia foi essa virada de chave. Eu tinha essa percepção por mim. E tô tendo essa percepção com vocês também, com todas vocês falando, porque todo mundo mencionou a pandemia e como foi. Eu confesso que eu também caí de gaiata. Eu terminei o ensino médio, eu não fazia ideia do que eu queria fazer. Era claro isso. E aí foi quando eu decidi. Primeiro que eu não tinha introdução nenhuma. Gente, no meu ensino médio, eu me formei em 2011. O celular tava no auge. Plano de SMS limitado foi o auge do meu ensino médio. Então, assim, quando eu entrei na faculdade 3 anos depois da minha formação, a galera falando de colar com o WhatsApp, oh meu Deus, eu nem sonhava com o WhatsApp na época. Eu acho que o que tava startando assim era o Facebook, mesmo assim eu lembro que eu era negacionista. Eu falei, não, é Orkut, esse negócio do Facebook não vai dar certo, não vai pra frente. Eu era muito negacionista. Mas eu confesso que eu sempre gostei um pouco, mesmo não querendo aceitar. Eu acho que tudo que gerava um pouco de ansiedade, inconscientemente eu queria provar pra mim mesma que era ruim pra mim não entrar naquela. Mal sabia eu que eu ia entrar muito naquela e não ia ter jeito pra sair. Mas resumindo muito assim, eu não tinha orientação. Meus acessos à internet era o telecentro, que aqui em São Paulo tinha alguns centros em São Paulo, nos bairros periféricos. E aí você tinha uma fila gigantesca que você enfrentava debaixo de sol, debaixo de chuva. E você só tinha direito a meia hora no computador. Então assim, acabou a meia hora, o computador bloqueava a tela. E só liberava com a outra senha. Tanto que eu uso, inclusive, a minha senha do telecentro até hoje, que eu decorei de tanto que eu usei. Então, eu não tinha muito acesso. Eu nem sabia o que fazer com a nota do Enem. Resumindo, eu não usei a nota do Enem. Eu esperei que fosse acontecer igual o High School Musical, que as universidades iam me ligar e falar: nossa, Priscila, que aluna incrível você é, que notas máximas. Vem entrar na nossa faculdade, você tem interesse? Eu até pensei, nossa, qual que eu escolho? Eu nem sei, eu nem montei uma lista. Sonho meu, né? Ninguém me ligou, obviamente, eu não me candidatei em nada, nem sabia como funcionava o ProUni. No ano seguinte, eu passei desempregada e pensando na vida, o que eu quero pra minha vida. Não cheguei a nenhuma conclusão de profissão. Eu só sabia de uma coisa, na época eu trabalhava como fotógrafa. E eu gostava muito de fotografia, muito. Fotografar pessoas era a minha paixão. Então eu pensei, cara, eu quero alguma coisa que envolva fotografia, porque eu acho que vai fazer sentido. Mesmo entendendo que fotografia não ia render muito dinheiro pra nada, eu não ia poder fazer nada na vida. Porque eu tava competindo com a galera de iPhone. Chegou nessa fase, assim, do meu trabalho. Mesmo explorando novidades, newborn, ensaio de 15 anos, não importava, assim, ia dar ruim em algum momento. E aí foi quando, nesses 3 anos, eu foquei em arrumar um emprego, em me estabilizar, pra ter grana, porque eu sabia que se eu trancasse eu não voltava mais. E aí eu foquei nisso. E nesses 3 anos eu acabei pesquisando muito. E aí quando eu vi a grade de publicidade e propaganda, foi paixão à primeira vista. Principalmente porque tinha uma matéria específica de fotografia publicitária. Eu não fazia ideia do que era. O resumo também não dizia muita coisa, mas existia fotografia ali no meio. Eu pensei, pô, nessa matéria não tem como dar ruim. Deu muito ruim porque o professor pegou no meu pé e me odiou, né? Mas pelo menos eu tinha noções de fotografia, então eu arrasei na matéria, porque as perguntas eram muito técnicas de câmera e isso eu dominava. Mas em miúdos foi assim que eu encontrei a faculdade. E assim que eu entrei, os professores falavam, tipo, pra você entrar em agência, só você fazendo, sei lá, alguma magia, porque é meio que impossível aqui em São Paulo. E aí eu falei, cara, o que eu faço, né? Porque eu queria muito. Tentei analista de marketing, à torta e à direita, mesmo sabendo que não era algo que eu fosse gostar, porque eu queria sair do mundo corporativo. Esse lance de eu ser avaliada pela minha aparência me incomodava muito. Porque eu nunca... Eu sou vaidosa com cabelo, com unha, mas maquiagem, eu sou um zero à esquerda fazendo. Então eu não queria que focassem na minha aparência. Eu queria que a minha qualidade, que a minha performance fosse avaliada.
E eu já tava vindo de trabalhos e empregos que tinham acabado comigo nesse sentido. Que as pessoas me elogiavam profissionalmente, mas eu levava bronca da minha supervisora porque meu cabelo não tava alinhado. Porque minha maquiagem não tava combinando com a minha unha. E eu ficava, meu Deus, eu não tô no lugar certo. Óbvio que não era, né, meu sonho de vida ser recepcionista a vida inteira também. Mas era algo que me incomodava, então eu só tentei. Porque eu pensei, eu preciso de experiência. E aí eu vou tentando. Até que eu consegui um estágio no segundo semestre da faculdade. E quando eu entrei, eu falei, eu não menti, eu declarei que eu ia falar tudo que viesse na minha cabeça, eu falei. A vaga é para estagiário de mídia, que nem existe mais essa vaga, eu acho, essa profissão hoje em dia. Mas o meu interesse é em planejamento, porque na faculdade eu tive uma matéria específica de publicidade e propaganda, que fala sobre as 5 áreas da agência, né, que hoje já mudaram inclusive, mas que falava, e eu me identificava muito com planejamento. E acabou que nessa agência eu fiz de tudo. E tudo que eu fiz eu gostei. Tudo que eu fiz foi interessante. E eu saí dessa agência, depois eu fui numa startup, ser gerente de marketing, e veio a pandemia. E na pandemia, eu já tinha aberto o MEI por conta dessa startup. E aí, quando entrou a pandemia, eu pensei, cara, eu acho que tá na hora. Eu acho que a pandemia me deu uma autoestima profissional que falou muito alto. E aí eu falei, tá na hora, eu vou ouvir o que tá dentro de mim. E fui atrás. E quando eu pensei nisso, uma cliente da época da agência me ligou. Na verdade, ela mandou mensagem, perguntou se podia ligar e tal. Aí eu falei que tudo bem. E quando eu atendi, ela falou, Pri, eu quero saber como tá funcionando a agência e tal. Ela pensou, jurava, bichinha, né, tadinha, iludida, que eu ainda tava lá. E aí eu falei, cara, não tô, posso tentar arrumar o contato, eu não tenho mais salvo, mas eu posso ir no site e tentar arrumar pra você. Mas eu posso te oferecer num precinho camarada. O que você acha? E aí, na hora, eu me surpreendi, porque ela falou que não, eu só queria voltar porque eu pensei que você tava lá ainda. Se você não tá lá, eu quero fechar com você. Não importa a circunstância. Falei, era o gás que eu precisava. E aí, aconteceu isso que eu falei pra vocês, de eu não precisar me vender muito. Porque minha profissão se tornou necessária no mercado. Então, as pessoas vinham até mim pra tirar dúvidas e vinham até mim pra perguntar valores. E eu ficava impressionada, porque vocês vão entender como ninguém o que eu vou falar agora. Em toda prospecção, é muito raro a gente chegar na questão do valor. Quando a gente tá chegando perto do investimento, é cortado o assunto. Só que na pandemia, não. Na pandemia, foi questionado, sim, os investimentos a serem feitos, negociações do que se encaixava ou não. E aí foi quando eu criei a consultoria Prealbi Ramos, de marketing digital, com esse intuito de mudar um pouco o nosso jeito de trabalhar, porque eu não concordo com o método de trabalho de agências. Eu acho que é muito arcaico ainda, é muito focado em trabalho e mentira também. Tem muitas agências que mentem pra vender e eu tenho um pavor de mentira. E, gente, mentir é horrível. Nossa, mentir relatório de mídia programática, eu tenho trauma até hoje. Então eu queria trabalhar com a verdade, eu queria trabalhar com o meu trabalho, onde ele seria visto e tal. E aconteceu. Realizei muito. É engraçado que eu me senti até um pouco culpada na pandemia, porque todo mundo sofrendo horrores, perdendo entes queridos, perdendo empregos, dificuldades a rodo, e eu tava crescendo, eu tava evoluindo, eu tava assim, chocada. O que foi muito bom também, porque o cenário da minha casa não tava muito positivo, né? Minha mãe era diarista, meu pai foi mandado pra casa sem férias, ele foi mandado com férias, ficou 3 meses em casa e sem salário. Então, assim, a perspectiva não era boa. Mas eu fiquei muito feliz, porque de um cenário muito horrível, eu tava conseguindo sair dele de uma maneira, assim, muito positiva. Então, aquilo foi positivo não só pelo dinheiro ou pelos clientes, mas pra me dar autoestima e me dar gás, porque eu ainda assim não acreditava que seria capaz de tocar. E hoje eu tô mais uma maluca no meio dessas doidas e desses doidos do mundo inteiro. Mas a gente ama a profissão. Eu falo que às vezes parece que eu sou masoquista, porque eu gosto do que eu faço. Então, trabalho muito? Trabalho pra caramba. Mas eu amo o que eu faço e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, eu agradeço a Deus todos os dias os percursos que Ele me colocou no caminho da vida, porque senão eu não tinha chegado até aqui. Mas é isso, gente. Encerrando então aquela pauta do episódio 1, que
eu achei muito importante a gente continuar. Essas mulheres, eu vou ressaltar porque eu acho que é sempre relevante, e vocês acabaram de provar isso. São incríveis. Olha como a gente aprende muito com cada uma e a experiência, na minha opinião, só engrandece. Isso eu já valorizava vocês, só tô valorizando mais ainda. Eu lembro que quando a Jenny chegou a falar isso no evento, todo mundo ficou, como assim? Você foi emancipada? Então isso é muito bacana, e por isso que a troca de experiência é tão importante e tão rica. E agora, dando continuidade ao nosso roteiro de hoje, a nossa pauta de hoje, eu quero perguntar para cada uma, e eu já vou puxando o gancho aqui de uma de vocês. E eu quero perguntar para vocês, agora pós-evento, pós-RD, com a cabeça, tudo aquele emoji, vou colocar um emoji aqui do cérebro explodindo, pegando fumaça, que inclusive a Babi fez um vídeo assim que ela postou no Stories em parceria com a agência que ela trabalha, e eu concordei muito, porque realmente a gente sai da palestra fumaçando insights. Então eu quero saber de vocês, pós-RD e pelo que vocês tiveram lá de insight, qual a expectativa de mercado para 2025, e se vocês acharem necessário, porque tá tudo bem se não, também no cenário feminino, já que estamos falando de um grupo de mulheres, já que estamos falando de um grupo distinto de culturas e de idade, inclusive. Então, temos mães, temos noivas, temos namoradas, temos solteiras, mas no solteiro eu acho que eu tô sozinha. Mas enfim, quero saber de vocês e fiquem à vontade para envolver o cenário feminino, não que seja importante, mas se for relevante, fiquem à vontade. Cris? Oi, oi! Vamos lá. Gente, primeiro, né? Vale ressaltar que estamos só uma semana após o evento. A gente ainda está naquele momento de recuperar as energias, né? Não sei se vocês estão totalmente descansadas, mas eu sinto minha bateria, assim, de energia 70%. A minha perspectiva de 2025 é a seguinte, é transformar os grupos que eu trabalho de WhatsApp em uma comunidade. Se vai ser uma comunidade estilo esse, eu não sei ainda. Vamos ver como é que os empreendedores, que são nossos clientes, vão se comportar. Mas se sair um grupo como o nosso, já vamos me sentir assim muito realizada, sabe? Porque para mim o que teve de melhor no RD foi essa nossa união, esse nosso encontro, nós nos conhecermos. Sobre o cenário feminino, e também você falou de outros cenários, Pri, eu gostaria de ressaltar que em todo o Brasil existe, hoje a gente está chamando de Sebrae Plural, mas o foco é no Sebrae feminino e no Sebrae que a gente chama de prateado, que são as pessoas 60 mais. Então, em todos os estados tem o Sebrae delas, que é focado nas empreendedoras, mulheres empreendedoras, mas aí não é só a questão de gênero, então qualquer pessoa que se declare, né, mulher, pode participar do projeto, então procure aí na sua cidade, quando começam as inscrições para poder participar, tem uma história e tem uma premiação. E também aquelas pessoas que a gente sabe que sofrem etarismo e tal, a partir dos 60 anos, também estamos com projetos esse ano, então convido a todos vocês que estão aí Brasil afora a procurar o Sebrae mais próximo de onde você mora e a participar desses 2 projetos que temos aí para vocês. Então agora eu vou puxar aqui o gancho. Vamos pegar aqui em cima mesmo, Jane, vem, Jane, conta aqui. Eu ainda tô tentando absorver tudo do evento, né? A cabeça ficou a milhões, depois foi o meu primeiro RD Summit. E assim, a minha perspectiva pro mercado, pro próximo ano, é humanização. Foi uma coisa que foi muito batida lá no Summit, e eu acredito que vai acontecer, que a gente está passando da era de 100% tecnologia, a gente veio batendo nessa avalanche de inteligência artificial, e agora o mercado quer humanizar tudo que foi construído, né? Então, a minha perspectiva para o mercado em 2025 é a humanização dos negócios, é a marca botando a cara, humanizando de verdade o mercado. Seguindo a linha do que a gente estava falando, até um pouco do que a Cris trouxe também, lá no evento a gente viu muito sobre inteligência artificial, e eu e a Babi estivemos num stand em que a gente ganhou vários brindes, né, gente? A gente trouxe sacolas e sacolas de brindes para casa, mas a gente ganhou um que foi um copo, a Babi vai lembrar, que dizia que a IA não vai dominar o mundo, se a gente souber usar. Então, eu acho que os palestrantes bateram muito nessa tecla,
de humanização da inteligência artificial, e aí complementando o que a Jean trouxe, que é exatamente, eu concordo totalmente com ela sobre humanização, é que a gente, em 2025, eu acredito que a gente vai ter um mundo com muito mais inteligência artificial e muito mais gente usando a inteligência artificial. Então, hoje a gente vê muito edit de vídeos feitos por inteligência artificial que a gente acha engraçadinho, e eu fico preocupada, na verdade, porque tem muita coisa que pode ser negativa, dependendo do ponto de vista das pessoas e dependendo do mercado em que a gente está hoje, do nicho que a gente está hoje. Mas, enfim, se a gente souber usar a inteligência artificial a nosso favor, se a gente se adaptar a isso, eu acredito que vai ser um 2025 mais humanizado e mais positivo, porque vão ter coisas que a gente vai... Por exemplo, vou dar um exemplo muito bom aqui, que eu acho que a Alice vai gostar. O Reportei. É um exemplo muito prático. A gente tem existe uma plataforma no mercado que faz em 10 minutos o que a gente demora uma semana para fazer. Então, assim, se a gente souber usar a tecnologia a nosso favor, vai ser um ano mais tranquilo, eu diria. E se a gente trouxer a tecnologia para o nosso lado, a gente vai conseguir entregar muito mais coisa do que a gente pensa. E falando sobre o mercado feminino, eu não sabia do Sebrae delas, Cris, achei muito interessante, acho muito legal. Quem não conhece, dá uma olhada, inclusive eu vou fazer isso quando a gente terminar. Eu entendo que a nossa área, apesar dela ser muito dinâmica e prática, a gente precisa estar em constante evolução. Então, como eu disse, a gente precisa sempre ver curso, e isso é a cabeça explodindo. Outro dia a gente estava falando sobre a agenda. Num dia tem um curso para a gente assistir, no outro dia tem uma videoaula para a gente ver, no outro dia tem uma live de outra pessoa importante que vai falar. Então, a gente não consegue nem absorver um conteúdo e já está vendo outro. Eu acredito que se a gente conseguir se organizar utilizando a inteligência artificial, a gente vai se manter em constante evolução. E isso pode ser muito positivo para a gente. Queria pegar o gancho ali das duas meninas, da Jenny e da Laura, para também trazer esse foco que eu tive no ano passado, no RD Summit também, e a gente viu lá que foi falado muito sobre inteligência artificial também, né? O ano passado foi muito batido nessa tecla, tanto em ferramentas, como, né, em como que a gente ia explorar isso, que ia tomar a nossa profissão e tal. E aí agora resgatando o que a Laura falou, que o Copo dizia isso, né, que a IA não vai roubar a nossa profissão, desde que você saiba como usar a seu favor. Mas eu acho que aconteceu alguma coisa esse ano, realmente, né? Tipo, a IA chegou e bateu aqui, assim, junto com essa questão da humanização. Então, humanização não só colocar um humano dando a cara, né? Humanização está em realmente tu colocar mais a tua mão, mais o teu jeito, mais o teu tom de voz, mais a tua imagem não, como eu digo, não a tua cara, mas quem você é de verdade, né? Então, colocar esses traços, assim, mesmo que você tenha utilizado algo de alguma ferramenta ou de alguma inteligência artificial para dar uma otimizada aí no seu processo, né? Então, usar ela durante o processo e para algumas coisas de texto ou de imagem, ok, mas desde que não seja 100% isso, né? Porque aí perde a identidade total. Então, uma das coisas que para mim foi, duas coisas, na verdade, para esse ano foi também essa questão de humanização, e aí humanização tanto no que a gente faz pelos nossos clientes e levar esse conhecimento para eles também, né? Para que eles tenham um entendimento disso e concordem com isso também, e também no que a gente faz enquanto pessoas, né, nos nossos perfis pessoais, nos nossos LinkedIns da vida, colocar muito mais da gente do que muito menos do que igual aos outros, né, coisas que tá todo mundo fazendo e tal. Não, peraí, vamos falar do nosso jeito, vamos escrever do nosso jeito, quem a gente é, né? Afinal, as pessoas, tanto nossos amigos como nossos profissionais, também tem que gostar da gente e estar próximo da gente, querer o nosso trabalho pelo que a gente é, enquanto pessoa, enquanto profissional, né? Então, colocar mais da nossa identidade, do nosso DNA nessas questões. E o outro ponto também, que tem um pouco a ver com isso, que eu notei nesse ano no evento também, é que alguns palestrantes trouxeram a pegada de saturação de e-mail, de tráfego pago, né? Que tá todo mundo botando dinheiro, todo mundo querendo a primeira página do Google, todo mundo isso, todo mundo aquilo, o negócio tá explodindo. Bota dinheiro, não consegue resultado. Então, não é regra geral, mas está havendo a bolha está enchendo, vai estourar em algum momento. Então, no meu ponto de vista também, parece que
vai haver aí uma segunda chance do orgânico voltando com força total. E aí o orgânico voltando com força total, ele se conecta de novo com essa questão da humanização, que eu acho que é o grande gap para o orgânico conseguir se destacar, talvez, né? Então, e isso tudo junto com o comportamento das pessoas, dos consumidores, né? O que tem por trás. Então, o que as pessoas estão buscando? Cada vez coisas mais reais, coisas mais sensíveis, coisas que são mais semelhantes a elas mesmas, pessoas que são mais de verdade, né? Então, acho que é uma fusão aí, tá acontecendo, o caldeirão ali tá fervendo de novo, sabe? Tem muita coisa rolando. Então, no meu ponto de vista, é hora de dar uma olhada para isso, assim. E falando do mercado feminino, aí eu vou falar por mim, né? Então, por mim, eu reparei que agora nesse ano, do ano passado para cá, da metade do ano passado para cá, está sendo uma virada de chave, assim, em vários sentidos também, e inclusive nessa questão feminina. Porque em alguns momentos da minha vida eu me coloquei muito para baixo. Eu deixei de acreditar muito em muita coisa que eu já sabia fazer, só que eu ficava assim, ai, será que tá bom? Será que isso? Será que tá aquilo? Então, acho que é um momento de nós mulheres, e aí não é papo de coach, coisa nenhuma, porque eu nem gosto disso, mas está na hora de nós mulheres, pelo menos nós que estamos aqui, ou alguém que estiver assistindo o Pod Pri aqui nesse segundo episódio nosso, a gente acreditar mais que sim, se a gente sabe fazer, a gente sabe fazer. Então, respira fundo, faça, acredita que está fazendo direitinho. Isso, com o passar do tempo, vai te trazer o resultado que você quer e você vai também conseguir chegar, a mãozinha que aparece automática de vocês é muito bom, e vai conseguir chegar no resultado que você está procurando. Então, no meu ponto de vista profissional, olhando para o lado feminino, é o momento da Babi se mostrar mais. É o momento da Babi falar mais. Eu busquei o RD para isso também, além da aquisição de conteúdos, né, de trazer os insights, de aplicar isso no trabalho, mas para desenvolver a minha comunicação, de fazer amizades com pessoas diferentes do meu quadrado aqui, das minhas amizades já pessoais, para escutar coisas novas, para compartilhar coisas, para ouvir muito. Então, por isso eu fiz parte daquela comunidade lá, por isso eu estou aqui agora com vocês. E isso, tem gente que vai dizer, nossa, mas que interesseira. Sim, que interesseira sim, porque é um interesse do bem, sabe? É um interesse do bem, a gente está aqui para se conhecer, para trocar ideia, então não tem maldade nenhuma nisso. E explorar essa coisa de conexão e de comunidade, para mim, está sendo o grande gap, assim, agora, que eu tô levando do evento para frente. Pegando um gancho bastante no que a Babi falou, eu acho que não é nem questão de interesse, né, Babi? Eu acho que a gente vai criando uma comunidade, vai criando uma grande rede de pessoas que se ajudam e se entendem e trocam ideia e trocam experiências, e é assim que a gente consegue ir crescendo mais, especialmente, por exemplo, nessa experiência aqui nessa comunidade que a gente criou com elas na RD, né? A gente fica um pouco presa nesse local de perfeccionismo, de, poxa, eu tenho que me mostrar como uma boa profissional, então eu só vou postar o que for extraordinário, e a gente esquece de voltar para o básico do vou colocar minha cara a tapa, vou fazer, e à medida que eu for chegando, desenvolvendo esse caminho, é que eu vou encontrando as melhores maneiras de me comunicar e executar esse trabalho com o meu público. Muito do que eu acho que acabou juntando a gente também foi esse objetivo comum de, poxa, a gente trabalha com marketing, que mané ser low profile. A gente tem que colocar a nossa cara para frente mesmo, mostrar que nós somos bons profissionais, que a gente tem capacidade, cada um agrega de uma maneira diferente, e você pode ver pelo nosso desempenho, pela a química que a gente conseguiu desenvolver, em que cada uma se ajuda. Isso tudo é uma coisa que contribui tanto para a nossa produção de conteúdo aqui, mas para o nosso profissional. São experiências que a gente cria e que agregam para o nosso trabalho a longo prazo. E sobre minhas perspectivas do mercado de marketing em geral para 2025, eu concordo com o que vocês pontuaram de humanização veio forte, a gente veio de uma onda muito intensa de automatiza, IA. Você não sabe como criar a sua copy? O Canva tem uma IA. Você não sabe como fazer uma imagem, não encontra uma imagem no banco de imagem? FreePix cheio de IA. Tudo a IA veio dominando, e as pessoas elas ainda não conseguiram descobrir exatamente aonde está o limite disso daí. E eu concordo plenamente com o que a Babi falou, acho que é onde vai vir o punch assim, do orgânico, é onde o branding vai ficar
essencial para uma marca, ela se entender como se comunicar com o seu público, porque agora que o tráfego vem se popularizando, que antigamente, tráfego é o retorno imediato, o orgânico, você não sabe exatamente para onde ele vai, no que você vai trazer de retorno, o tráfego é a conversão ali, números. E o orgânico, o branding, essa parte mais humanizada, mais de se conectar diretamente com as pessoas, é o que todos os estudos de geração Z, de millennial, vêm mostrando, é que cada vez mais pessoas elas procuram comunidades, elas procuram experiências de vida real, elas procuram conexões que sejam menos superficiais e, vamos dizer assim, não é novidade para ninguém aqui, eu acho que também foi uma pauta muito forte no RD, as pessoas elas não estão na rede social para comprar, elas estão lá para se entreter. Não faltam pesquisas, principalmente MLabs. Rafael Kiso já trouxe esse dado mastigadíssimo para nós, que a maior porcentagem do público em rede social vai lá para, primeiro, se entreter, segundo, aprender alguma coisa, e comprar algo tá lá embaixo, gente. Então, se você começa a se mostrar como uma marca que entretém, cria conexão, agrega em valor intelectual para o seu público, traz, assim, cria essa comunidade, cria esse ambiente que as pessoas se sentem bem-vindas, são bem recebidas, você vai ter uma conversão a longo prazo muito mais interessante. Adquirir leads novos é muito mais caro do que manter os que você já tem. Então, se você consegue ter essa manutenção da sua comunidade, ter essa manutenção do seu conteúdo, do seu orgânico, você vai ter clientes muito mais fidelizados, muito mais satisfeitos, teu NPS vai lá para cima, e você não precisa ficar se esforçando toda a vida, o alcance, vamos fazer um Reels viral, bota aqui aquela introdução de uma cabra gritando e depois a pessoa mostrando o produto, joga água em cima do vendedor, não precisa criar tantas coisas mirabolantes para você saber exatamente o que o seu público quer consumir e se conectar com ele. Eu acho que é realmente como a gente viu esse ano. As coisas elas vinham numa linha muito automática, muito robotizada, e o que vai trazer diferenciação para a sua marca, para algumas empresas talvez seja importante você entender o que é importante ser automatizado, o que não precisa realmente de um ser humano fazendo um trabalho tão mecânico, mas valorizar o nosso senso crítico, a criatividade que a gente tem, a capacidade que só o ser humano tem de chegar e se conectar com as outras pessoas, de entender as nuances do que a gente está tratando ali, e não simplesmente compra esse produto. A gente consegue se aprofundar muito mais no nosso conteúdo hoje em dia. A gente abriu portas exatamente para fazer da IA o nosso melhor amigo ao invés do nosso concorrente. Arrasou o computador da Alice. A gente concorda. Vai, Babi! Manda ver, Babi! Eu queria fazer só um complemento no que a Alice falou, que foi cirúrgica ali no que ela disse, e algumas pessoas às vezes podem estar vendo o que a gente está dizendo, e assim, mas essas 6 malucas aí estão dizendo então que chuta o balde com a IA lá pro outro lado, e não vai mais usar a IA. Nada a ver, né? Porque, por exemplo, eu e Laura, a gente esteve vendo esse treinamento ali no stand da ManyChat, e a gente conseguiu ver que, por exemplo, uma automação dentro de redes sociais é extremamente viável, interessantíssimo de fazer, claro, guardadas as proporções da empresa que está fazendo, né? Para uma empresa grande, de repente algo pequeno, não precisa utilizar e pode manter algo manual, totalmente humano fazendo, se for o entendimento melhor financeiramente também para a empresa, mas também dá de automatizar algumas questões, criar automações para algumas coisas, mantendo ainda uma humanização. Então, até a gente viu alguns exemplos ali, que era de alguma venda de cursos, uma outra moça também comentou, assim, compartilhou um outro exemplo, que ao invés de mandar aquele textinho chato, e um formulário, e um link, não sei o quê, era uma coisa totalmente amigável, escrita como se fosse falando com o brother aqui, não, vamos conversar, tal, clicar e tal, aí vinha uma foto, fazendo uma careta, assim, umas coisas assim, tipo, usando imagem, fazendo umas coisas bem legais, bem diferentes, para que a pessoa também se identifique, veja que, pô, que massa, eles estão conversando comigo de verdade, no jeito de escrever, com emojis, claro, de novo, repetindo, se isso fizer parte
do manual de marca da empresa, né? O tom de voz, respeitando tudo isso, né? As brincadeiras, essas coisas todas. Mas tem como humanizar, ainda utilizando-se de ferramentas de IA ou outras ferramentas de automação, de outras inteligências que tem por aí. E a gente falando de IA, que eu lembrei de uma coisa. Desculpa, Cris. A gente falando de IA, que eu lembrei de uma coisa, que ano passado, a gente que foi no RD, a gente só ouviu falar de ChatGPT. A gente ouviu muito falar que o ChatGPT vai roubar o nosso lugar e as pessoas estavam tentando comprovar que não. E, gente, olha a quantidade de IA que apareceu do ano passado para cá. Tem IA para áudio, para vídeo, para foto, para absolutamente tudo, para copy. Então, assim, se for levar em consideração, vai roubar o lugar da Cris, vai roubar o lugar da Jennifer, vai roubar o meu lugar, vai roubar o lugar de todo mundo. Então, assim como a gente não vê um mundo mais sem o TikTok, que lançou há 5 anos, a gente não vê um mundo mais sem a IA, que ano passado era uma e esse ano já são mais de 1.000, né? Complementar que a gente tanto não é contra a IA, que até a logo que criamos foi feita por IA, né, Babi? Justamente. Exatamente. Bem pontuado, Cris. Exatamente. A Cris sempre com os comentários dela, assim, perfeitos, né? Mas exatamente, foi isso. Claro, teve a mão da IA e teve a nossa mão também, porque a gente adaptou, colocou os elementos que tinham a ver com a gente, duplicou as bonequinhas que vieram ali para poder ficarmos 6, né? Algumas com as características até do cabelo azul da Pri. Então, assim, a gente coloca a nossa mão, utiliza a IA para dar aquela força, mas colocamos a nossa mão também para trazer os elementos que a gente precisava para combinar com o branding da nossa marca. Ai, gente, como não se apaixonar por... Vocês estão vendo o que eu tô falando? Olha que riqueza de inteligência, gente. É uma fala que era pra ser em base da sua própria experiência, aí elas embasam, entendeu? Aí tem base de análise de dados, entendeu? Vocês não estão entendendo, é uma riqueza aqui. Eu tô achando esse episódio riquíssimo. O outro já tá apaixonante, mas esse tá riquíssimo. E eu concordo com o que todas falaram. E eu até colocaria uma linha cronológica. Vocês foram falando, eu fui imaginando uma linha cronológica. Porque se vocês pararem pra pensar, tudo que é novo gera medo, né? Então, a inteligência artificial veio. Ano passado, eu lembro até hoje, eu fiz um coleguinha de almoço, eu fui sozinha ano passado, como todos os outros anos. E aí, eu lembro dele usar essa frase. Você viu a palestra de fulano? Eu nem lembro qual foi o palestrante desse específico, mas eu lembro que eu tinha ido. Aí ele virou pra mim e falou assim, cara, eu vou perder meu emprego pra inteligência artificial. Eu acho que ano que vem eu nem vou poder vir, porque eu não vou ter emprego. Eu não vou ter salário pra pagar o passaporte e tal. E eu lembro de rir muito, porque em seguida eu tinha visto um da Globoplay. É o diretor de marketing digital da Globoplay. E ele tinha dado uma expectativa do que seria o mercado dos streamings em breve. E eu fiquei maravilhada, porque ele colocou que, tipo assim, vai aparecer uma cena de novela... E o abajur que aparecer na cena, se ele tiver em evidência, vai aparecer o link. Quer comprar esse abajur? Tá disponível nessas lojas, tem tais ofertas. E pela TV, gente, pela TV. Você não vai precisar de um segundo aparelho. Pela própria TV você já consegue fazer a compra. É claro que a gente tá falando de alta tecnologia, mas sem descartar que não tá distante, não. Não é que nem na minha infância que eu assisti os clipes de Black, eu vi aqueles celulares tecnológicos, e eu lembro da ideia, não é Fox, computador, não vem ao caso, mas eu lembro de ter uma ideia, de pensar o seguinte, eu nunca vou ter esse celular, porque eu tinha consciência de classe, né, porque eu vivia do mercado, o que tava rolando, e eu tinha essa percepção que se é muito tecnológico é muito caro, e se é muito caro não é acessível. Essa era a ideia antes, e era o que a tecnologia significava pra gente. Pô, acabei de falar pra vocês que no meu ensino médio eu não tinha acesso à internet. E eu falei um dos meios que eu usava pra... Eu não ia que nem meus pais, que pegava o saco de arroz, botava nas costas, ia pra biblioteca mais próxima, que é todo aquele drama que eles sempre contam, que era real, não tô diminuindo isso, mas por mais fácil que tenha se tornado, também tava difícil. E se a gente pensar, é sempre assim. As pessoas não queriam usar computadores, porque falavam que era tecnologia do demônio e que não ia funcionar. E aí, as secretárias que fizeram curso de datilografia, mesma coisa. Então, a inteligência artificial percorreu esse caminho, né? Lembra do boom do Avatar? Porque, assim, o do Magalu deu muito certo.
A Magalu foi um estouro e até hoje ela é case de sucesso, concorda assim embaixo. Mas veio um E quando a boom. gente espera, tem todas as marcas, de repente, tem Avatar. Tem o Gente, Pinguim, tem o Baianinho, tem vários. eu lembro de uma vez, eu fiz um post sobre avatares no meu perfil. E eu lembro que uma vez eu fui pesquisar, eu falei assim, cara, será que tem avatar de mulher gorda? Será que tem avatar negra? E eu fui pesquisar, tinha. A da Dailus, inclusive, é uma menina gorda, é um avatar inteiro de corpo inteiro gordo e é linda, maravilhosa. Isso, Eu sabia que a Natura é uma menina negra, mas eu não sabia que tinha Avatar gorda. pois é, Que a legal, Dailus tem. A da Dailus tem. Eu não sei se foi específica só pros esmaltes, porque eu sei que a Dailus é muito mais que isso. Mas eu descobri pesquisando. Eu fui fazer o perfil e eu falei, cara, se existe uma coisa, tem que ser aberto, tem que ser maior. Porque é isso. Independente se a gente falar de Brasil, se a gente falar de mulheres, se a gente falar... Não importa, ninguém é igual ao outro. É como a Babi também colocou, como vocês todas mencionaram. E uma coisa que foi dita nesse RD, que eu concordo plenamente assim embaixo, e é o que traduz. A IA não vai dominar o mundo, só que quem não souber trabalhar com a IA vai ficar para trás, isso é um fato. Mas acima de tudo isso, a IA ela pode fazer tudo, menos o que ainda não foi criado. Ela não tem experiência para criar algo novo. Tanto que as respostas são baseadas no que já foi dito, no que já foi pesquisado, no que já foi colocado em pauta. Então, mesmo que seja uma dúvida, mesmo que ela coloque lá não temos certeza porque não temos base científica nisso, não tem como ela assinar embaixo porque ela não pode criar. Só que olha a tradução de tudo isso que eu acabei de falar com o que a Babi colocou. Ela colocou lá no chat GPT mais ou menos uma ideia do que ela pensou de logo, que a gente já tinha trocado uma ideia, mas ela foi colocando lá, ele resultou em 3 ou 4 resultados, não me lembro. Todos a gente gostou muito. 3 resultados, corrigindo. E a gente tinha gostado muito, só que cada um tinha uma pegada diferente, cada uma tinha uma coisa que... Mas enfim, eu acho que é isso, vocês pontuaram super bem tudo, e a Babi finalizou falando que pra mim, fechar com chave de ouro, o que a gente fez, pra mim, é a tradução de como se usa inteligência artificial hoje e ponto. Ela colocou lá, aplicou as instruções que ela achou interessante colocar, porque detalhe, tá? Ela criou por conta própria, e ela pensou, se ficar legal eu compartilho, e ela compartilhou e todo mundo amou. Então, depois que ela compartilhou, a gente acabou pontuando, tipo, eu falei, logo de cara eu falei, nossa, tem uma bonequinha de cabelo azul, adorei! E aí a Alice comentou, acho que de algum emojizinho que tinha, uma ilustra, né, que tinha ao redor. Todo mundo acabou falando de alguma coisinha. E aí ela, de novo, por conta própria, ela falou, cara, eu vou tentar corrigir. Se der certo, corrigiu, ficou perfeito. A gente chegou ao logo final, que inclusive é esse que eu vou colocar em algum canto da tela aqui, porque eu vou colocar numa estratégia pra não tampar a carinha de ninguém, tá? Ninguém vai sair como Monstros S.A., tá ligado? Mas é isso, eu acho que a inteligência artificial, ela não vai funcionar sem o ser humano. E é como a Alice completou também. Eu acho que ela tá aí pra otimizar. Gente, na minha época de estágio, eu lembro que eu era uma estagiária que precisava de estagiário, porque era muita demanda. E se eu parasse pra colocar no papel, eram coisas que qualquer uma pessoa podia fazer. Até uma pessoa que não estudasse publicidade, porque eram coisas mecânicas. Eu lembro de pensar, inclusive falar pro dono da agência que eu tinha tarefas que eram muito automáticas. Que inclusive eu falava, isso aqui eu posso fazer fazendo qualquer coisa. Eu posso cozinhar e tá executando, porque tipo assim, eu não preciso pensar pra fazer isso. E eu acho que a inteligência artificial veio pra suprir isso. Lembra que eu falei no episódio 1, né, que a minha surpresa em 2018 no RD foi a automação? E no ano passado veio a automação até um certo ponto, e ano passado veio a inteligência artificial nesse boom bem grande, mas eu acho que veio com esse peso de transformação, de mudança e de grandiosidade. Porque tudo bem, tudo que é novo assusta, tá tudo certo, isso não é novidade. Agora, como é que você vai utilizar isso ao seu favor? Porque eu acho que é essa a resposta que não quer calar, assim. E só respondendo rapidinho a minha expectativa pro mercado de 2025 junto com o cenário feminino, eu acho que é sim humanização, mas eu acho que um pouco mais, que vocês também já falaram, que é comunidade. Eu acho que a comunidade vai ser, assim, fundamental. As pessoas esquecem que, às vezes, você tem um negócio... Eu mesma tenho uma consultoria digital, né? De marketing digital, eu trabalho em casa e a minha ferramenta é toda digital.
mas eu ainda assim fecho negócios com pessoas. E essas pessoas, elas querem negociar com outras pessoas. Então é uma grande rede de uma comunidade com um objetivo meio que principal, ou meio que até compartilhado. A gente quer fechar negócio e a gente quer se comunicar. E por que que isso é tão importante? Eu criei esse podcast, inclusive, um pouco por conta disso. Eu tinha uma deficiência, digamos assim, que eu não conseguia mostrar o quanto eu era capaz. O que a Cris até citou. Eu sabia, eu tinha consciência do que eu sabia, até porque eu executava, eu trabalho com isso todo dia. Assim como a Laura falou, também confirmo, a gente pensa que só medicina e advogado, né, que não para de estudar. Não, todas as áreas a partir de agora não vão parar de estudar, e a nossa área piorou, porque Instagram cada semana muda o algoritmo, isso se não for em dias. Então, assim, é muita coisa mudando o tempo todo, a todo momento. Mas como não ficar louca? Se atualizando aos poucos, na medida do possível. Executando, porque é assim que todo mundo aprende, mas de uma forma também falando, conversando. Eu acho que isso que a gente tá fazendo, eu tô aprendendo com vocês hoje aqui. E olha que eu fiquei com a Laura 7 dias em casa, fiquei com vocês 24 horas durante 3 dias, e mesmo assim eu tô aprendendo algo novo com vocês, porque é sobre isso a comunidade. A comunidade é sobre trazer algo novo. A Laura compartilha um artigo que ela leu e achou muito rico, e aí a Babi lembra de um vídeo que ela viu sobre aquilo, mas ela não tinha ligado uma coisa com a outra porque ela viu com pressa, e a gente vai desmiuçando. Inclusive, eu coloquei cenário feminino aqui por conta do curso de liderança feminina que a gente tá fazendo. E a gente tá fazendo porque uma das meninas da comunidade que a gente conheceu indicou. E por mais que eu seja feminista, por mais que eu esteja nesse mercado e eu entenda, todas vocês vão saber o que a gente passa ou deixa de passar no mercado, esse curso tem me ensinado bastante coisa, mas principalmente de ver de um modo geral. E assim, eu preciso comentar. Estamos ainda muito longe do objetivo? Estamos muito longe. Mas a gente tem que ressaltar que foi dados passos largos. Em 2018, quando eu fui no RD, eu fui estagiária, ninguém me dava voz, ninguém me dava ouvidos. Ponto. É isso, ninguém se prestou a se apresentar pra mim na fila de um stand, de uma feira, de uma ação, de uma feira de negócios. Aí em 2020 já foi mudando um pouco, as pessoas já se apresentavam, mas ainda assim era pra me ouvir, porque quando eu começava a falar, aí mudava de assunto, aí virava cara e tal. E eu percebi que do ano passado, esse rapaz mesmo que eu falei pra vocês, que falou, vou perder o emprego pra inteligência artificial, ele perguntou. E eu lembro de ficar chocada. E não é por pensar que eu não mereço atenção, ou porque eu não sou inteligente o suficiente, é porque ninguém nunca tinha, principalmente vindo de um homem. Então esse cenário tem mudado muito. E eu sinto que, infelizmente, tá? Porque isso não me agrada muito. Mas infelizmente por conta das grandes situações que a gente vê acontecendo. Querendo ou não, liderança feminina que a gente tá fazendo curso, ele foi liberado porque um grandíssimo ser abençoado, né? Que é CEO, que é empreendedor. Você é singela. É que eu tô tentando muito ser educada pro YouTube não me gongar. Mas, em nenhuma plataforma de streaming. Mas, vocês estão entendendo pra onde eu tô jogando o santo. Ele comentou sobre nunca, em hipótese alguma, casar com uma mulher CEO, porque uma mulher CEO não vai ser uma boa esposa, não vai ser uma boa mãe. E outras atrocidades que não vale a pena eu repetir, porque não estamos aqui pra isso. Mas, como assim, sabe? Já mostramos isso, há pesquisas, inclusive, sobre isso, que se tem uma pessoa que é capaz de fazer multitarefas bem executadas, somos nós mulheres. E eu não estou aqui valorizando a alta demanda, mas querendo deixar claro que a nossa capacidade não pode ser medida através do nosso gênero, ou de como a gente se identifica. Porque eu posso me identificar com uma cadeira. Eu vou ser a melhor cadeira de todas. E azul, diga-se de passagem, lindíssima. A propósito, super confortável, que eu prezo por isso também. Mas eu acho que é isso. O cenário, eu não quero dizer que tá positivo, porque a gente tá caminhando a passos largos e isso é um pouco triste. Mas eu fico feliz de saber, porque a gente não teve o intuito de reunir mulheres. A Laura, a gente se empolgou falando de conteúdo. E aí eu lembro que a Laura falou, cara, e se a gente fizesse um grupo e montar... Gente, a gente tá falando de uma comunidade com mais de, na época, 600 pessoas. É muita gente.
tá? A Alice, eu lembro que mal falava porque ela trabalha muito e não dava tempo de acompanhar. A Jenny é a mesma coisa. Eu e as meninas estavam sempre ali, porque como eu trabalho pra mim à tarde era um pouco mais fácil, mas mesmo assim tinha dias difíceis. E a gente ter se reunido aqui não foi porque, vamos fechar só mulheres porque é sobre isso. Não. As ideias casaram e os interesses também casaram. E o propósito também sobre fazer diferente no RD. Mesmo a Jenny tá indo pela primeira vez, mas que legal que ela teve essa oportunidade de criar essa comunidade numa primeira vez. Porque eu confesso que de todos os RDs que eu fui, esse não vai ficar pra trás de nenhum. Porque isso aqui não tem o que pague. Não tem o que pague. Não tem palestra, insight valioso que eu tenha visto que faça eu confirmar agora que, não, o de 2018 foi melhor. Não, o de 2020 foi bem bacana. Não, nenhum vai superar o de 2024, porque em 2024 a gente criou uma comunidade. A gente criou esse elo. E que eu acho... Depois a gente passa o Pix, tá, Priscila? Agora, a gente ter sido assim, unidas pela inteligência, beleza e tal, aí foi um outro critério, foi um outro passo que a gente deu, entendeu? Mas é isso, eu acho que manter isso aqui, ou até ampliar, não tem preço, e é sobre isso que vale a pena. E a inteligência artificial, ela vai fazer parte, a tecnologia vai fazer parte, os avanços vão fazer parte. Eu acho que assim, não tem o que a gente fazer. Não tem como a gente ser negacionista. Não quero. Criança mimada não vai pra frente, criança mimada não tem educação e não tem futuro. Então não tem por que negar alguma coisa. Mas existe como a gente adaptar. Eu acho que nada é impossível. E agora que estamos chegando na nossa reta final, quero todo mundo... Vai, galera! Eu devolvo o Pix. E já que a gente falou de CPA, essas coisas, deixa aí, pessoal, no comentário se quer que a gente volte, alguma pauta nova, quer de novo elas no RD não pode PRI, a gente volta. Quero. Alice com os fogos. Alice tá em festa. Bom, mas agora eu proponho a gente fazer um bate-bola. E pra gente fazer uma bagunça organizada, eu vou soltar a proposta do que eu quero de vocês. E aí eu acho que ao invés de eu fazer pra cada uma, eu vou fazer uma e todo mundo fala e depois eu volto e faço de novo, pode ser? Eu acho que vai funcionar. O computador tá concordando, eu concordo com ele. É sobre isso. Bom, é um bate-bola, tipo de frente com o Prialbi, onde vocês vão falar o que vem a primeira coisa na cabeça. Não precisa nem ser o que vocês mais gostam, ou o que vocês mais, sei lá, desejam. É a primeira coisa que vem na cabeça e não existe certo e errado. A gente se ama e tá tudo certo. O Pix tá feito também. Bom, primeiro, e eu acho que eu vou puxar alguém, e aí a pessoa puxa a próxima, como a gente tá fazendo, beleza? E aí pode ser aleatório. Métrica que considera mais importante. Cris? Ai, meu Deus, você quer me deixar assim? Ai, Deus. Gente, poderia ser KPI, mas aí é de vendas. Pode ser, eu vou determinei, pode ser. Tá bom. Vou chamar Laura. Ai, Senhor, alcance. Babi. Não deu tempo para pensar, gente. A ideia é essa. A minha área de CS, né? Mas a métrica que eu considero importante é a satisfação do cliente, cara. Jenny. Eu sou do tráfego, então boas, né? Nem desconfiei. Ela até citou no comentário dela. Para mim, conversão. Cara, eu fico com taxa de comentário. Eu acho que vai um pouco de satisfação do cliente, porque vai refletir, mas eu fico com taxa de comentário. Sabe o que eu achei bacana? Eu sempre bato no martelo na métrica de vaidade. E vocês não citaram métrica de vaidade, então arrasaram. Vamos para nós. Mídia social mais usada, na vida pessoal e no profissional. Laura? Ai, Senhor. Gente, eu vou ser cancelada. Eu uso muito Twitter. Eu uso muito Twitter, principalmente como fonte de informação. Gente, o Twitter, pra mim, se você souber usar, é uma ótima fonte de informação. Sem julgamento. E no trabalho, Instagram total, 24 horas full. Mesmo que, por isso que
Meu Instagram eu uso menos, porque chega o final de semana, chega o final de expediente, eu não tô aguentando mais. Vai, Jen. Para uso pessoal, eu uso bastante o Instagram, mas já para uso profissional, o Conjunto Meta e o Facebook e o Instagram. Vai, Babi. Instagram, pessoal, um pouquinho de LinkedIn, bem pouquinho. E no trabalho é Instagram e um pouco de LinkedIn também. Opa, vou puxar a Cris. Pessoal, eu acho que não vai chocar nenhuma de vocês 5, é Instagram, né? E no trabalho é WhatsApp, até porque eu cuido dos grupos de WhatsApp. Vem, Alicia. Empreendedora é ela. Pessoal pra mim é TikTok, Sabia. com certeza. Se a gente for pelo que a diretora de marketing do TikTok falou, que não é uma rede social, né, uma rede de entretenimento, então eu vou dizer que rede social, Threads. Desculpa aí, Laura. Mas profissional é Instagram, com certeza. Eu escuto alguém falando que usa o Threads. Primeira Gente, o Threads pisa no Twitter, desculpa aí. Dá licença. Muito melhor. Gente, era pra sair com amigas, entendeu? Polêmica! Gente, eu não aguento o Chernobyl do Twitter. É só a parte Já do tenho Twitter. problema demais na minha vida pessoal pra ficar vendo coisa no Twitter. Gente, Não, Threads, eu pelo gosto amor de de Threads, Deus. paz e amor, good vibes. Ai, se eu quero fazer amor, eu vou abrir o quê? O Orkut, de novo, que aí não vai ter nada lá. Nada, Amiga, ninguém. eu conheço, já considero pacas. Spoiler, hein? Spoiler, porque num evento que passou o Startup Summit do Sebrae aqui de Florianópolis, teve o criador do Orkut, e ele tá criando uma rede nova aí, que vai nessa linha do Threads que a Alice falou, do paz e amor, das coisas boas e tal. Então, ó, fica de olho aí. Cê é louco. Ai, gente, a O Priscila negócio é voltar para as raízes. A Priscila não perguntou, mas lembrando que a Babi e a Cris falaram do LinkedIn, eu abomino o LinkedIn, eu acho o LinkedIn muito tóxico. Ninguém perguntou, mas eu falei. Muito mais de do que o LinkedIn. Twitter. Alguém falou de Eu LinkedIn não aqui, acho bonita? ele tóxico, mas eu acho ele, tipo, um grande teatro. As pessoas... Dificilmente você encontra pessoas lá que falam realmente a opinião genuína. É muito teatral, eu acho. Eu acho que é isso que não me engaja muito. Eu Quando a acho que Cris falou que LinkedIn não foi abordei, desculpa. Eu acho que falam a verdade quando já não tem mais nada a perder. Aí eu confio na opinião, mas eu concordo que realmente é isso mesmo. E profissional? Profissional Instagram, 100%. Pronto, pra mim é a mesma coisa. Eu passei a usar menos o Instagram pra minha vida pessoal, porque pra mim o Instagram ele é feito para trabalho. Gente, Social media, né? chegou um momento em que o meu explorado no Instagram, agora ele é só frases motivacionais, né? Porque a gente precisa não surtar, e coisas de marketing. Marketing para empreendedoras, marketing de sex shopping, marketing para caminhões, vários nichos diferentes, pessoas só falando de marketing. Orgânico, métrica, de CS, de tráfego, como unir o branding com a experiência do cliente e marketing, só marketing no meu explorar. Por isso que o TikTok, para mim, ele é muito mais minha rede pessoal, que aí eu vou deixar ele lá rodando sozinho. Eu achei, inclusive, recomendação aqui. Tananana, elas recomendam. Amei a vinheta! Tem um perfil de um cara, eu vou até procurar aqui o arroba para poder falar para vocês. Ele tem um TikTok e o quadro dele é o seguinte, são mini podcasts de 10 minutos, aonde ele fala sobre um tema X. Ele faz, gente, agora é o momento que você se levanta, vai fazer a coisa que você estava enrolando para fazer, ou então vai lavar a sua louça, que eu sei que você estava enrolando para não lavar. Agora é o momento para você ir lá e fazer isso daqui, enquanto você escuta esse podcast de 10 minutos. Chama Look Nobody, esse cara aqui. Vou deixar na descrição, galera, pra vocês copiarem o arroba. Muito legal, porque eu vou rodando meu feed e de repente ele aparece e eu faço, hora de levantar. Me levanto, vou fazer tudo que eu precisava e deixo ele lá conversando comigo. Muito bom. O máximo que o meu podcast leva é que eu sempre lembro das pessoas beberem água. Inclusive, hoje eu estou sem minha água aqui e não vou dar o lembrete. Sinto muitíssimo, inclusive, por isso. Mas bebam água.
Vocês que estão aí em casa, levantem agora, vão tomar sua água enquanto escutam a gente. Eu quase levantando, hein? Minha garrafa tá lá. Ó. É que hoje foi dia de faxina aqui, porque é feriado, né? Então eu deixei a garrafa pra lavar e tá lá, esqueci de encher pra beber de novo. Antes de falar da minha resposta, eu esqueci de comentar, mas essa parte de empreendedores do Sebrae da Cris é muito, muito legal. Me salvou de uma enrascada, inclusive, porque eu me envolvi numa treta polêmica de MEI. E o que me salvou, quem me ajudou a me salvar, além de uma sogra muito amada, querida, da nossa queridíssima Laura, que ela agora vai ser a minha contadora preferida, foi também o Sebrae. Porque ela me indicou, ela falou, liga pro Sebrae, tira suas dúvidas, porque eles vão te ajudar. E sem custo nenhum, sem rodeios, eles super me ajudaram. Então, inclusive, recomendo. Qualquer dúvida, qualquer auxílio, a Cris é o lugar. 0800 570 0800. Já tem várias marcas para marcar aí nesse Pode Pri, hein? Já falamos um monte aqui, ó. Olha a publi, galera. Gente, a minha preferida pessoal nossa, eu vou parecer uma velha agora, porque eu vou falar Facebook. Ainda uso muito. Mas eu acho que é mais pelo que a Alice falou, do algoritmo. Porque o meu Instagram, eu gosto de mexer no Instagram. Eu gosto muito. Só que meu Instagram é 100% profissional. Tem muita coisa de cliente ali. Inclusive, meu cliente, o meu algoritmo acha que eu vou casar. Meu algoritmo acha que eu entendo de moda. Meu algoritmo acha que eu tô pensando em engravidar. Por quê? Porque eu tenho uma cliente que é de moda e ela gosta de dar dicas de casamento. Então, assim, é muito complicado. E como tá tudo interligado, não é porque eu faço pesquisa no celular, mas é porque as pessoas me ouvem, né? O algoritmo me ouve. Então, eu confesso que é o Facebook por conta disso. O Facebook ainda tem meus gostos raízes. Então, quando eu vou lá, geralmente é difícil sair porque eu gosto. Agora, trabalho é Instagram. Por mais que eu use muito Facebook também, mas é Instagram, com certeza. Mas acreditem se quiser, viu? Foi feita uma pesquisa que Facebook é a plataforma que mais vende e se mantém. Sim, real. Uma dica que eu recebi quando eu tava começando a me saturar do Instagram, e vou falar rapidinho, que foi o meu namorado que me ensinou, ele a desenvolver um perfil pessoal, que ele pode ser bloqueado, eu não preciso postar nada, mas nele eu vou seguir só os perfis que eu realmente tenho interesse. E aí, quando eu não estiver trabalhando, que eu quiser dar uma olhada no Instagram para ver as vidas fúteis, as coisas que são irrelevantes, eu abro esse perfil e vou dar uma olhada nele. Porque aí eu saio um pouco do marketing, eu saio um pouco das vendas, porque o meu feed também, assim como o da Alice, social media é só isso, gente. Só aparece coisa de cliente, só aparece coisa de referência que eu pesquisei durante o dia, só aparece frase motivacional, que não motiva em nada. Então, assim, quando eu abro o Instagram, eu dou de cara com alguma coisa dessa, eu já fecho a plataforma e vou pro Twitter. Então, o Alex me deu essa dica, eu não segui, mas quem quiser seguir, eu acho interessante, porque eu ainda prefiro o Twitter. Eu não sei se vai conseguir, né? Porque eles nos ouvem. A minha plataforma nem pesquisa e ele já aparece, mas eu acho que faz sentido sim, porque querendo ou não, é uma métrica ainda de avaliação de interesse, verdade? A gente ficou uns 3 dias pesquisando passagem para Babi, e hoje só aparece Avianca, Gol, Latam, Voe Pass. No meu Instagram agora é só viagem, como se eu fosse uma turista. Vou fazer uma breve pesquisa. Para vocês irem para Florianópolis. É um sinal. Vou fazer uma breve pesquisa aqui, só com a gente. Depois que vocês voltaram para casa. Quantos tráfegos de evento de marketing não apareceu para vocês? Já me apareceu. Muitos. Hotmart. Muito. Muito. Os do Kiso. Tudo que é evento de marketing, tudo apareceu para mim agora. Apareceu até o Friday, aproveitar. Até que eu não continuei falar. Principalmente porque a gente postou um vídeo com o Kiso, então do MLabs é o que mais tem aparecido pra mim, não sei pra vocês. Mas o MLabs, o Kiso sem óculos, tudo dele tem aparecido pra mim toda hora. Joguinho, eu tava jogando pra desestressar, porque eu tenho essas técnicas pra me desestressar. Então eu tava jogando um joguinho de botar pessoinhas dentro do carro colorido. E aí quando eu fui pegar um bônus, apareceu MLabs. Falei, gente, eu amo vocês, mas até no meu joguinho? Esse clima mesmo. Abre um parênteses, Kiso, você continua sendo nosso master de óculos ou sem óculos, beleza? Pode continuar aparecendo pra gente. Amamos você! Kiso forever. Bom, agora fica livre se vocês tiverem à vontade para mencionar alguma coisa, mas alguma indicação de leitura, e aqui pode ser tanto pessoal
quanto profissional. Não queiram. Não queiram minhas. A Cris é a melhor pessoa para indicar e, inclusive, eu acho que ela deveria ser a primeira. Inclusive, eu comprei um livro novo, só que não tá aqui. Deixei na outra cidade. Indique. Comprei em São Paulo, enquanto estive na Redenção, estive botando meus stories. Eu comprei o livro de Ulysses Campbell, que é O Maníaco do Parque. Inclusive, Sabia! fica a dica aí pra vocês. A gata gosta do true crime. Cuidado. Eu gosto do True Crime. Total, É. a Cris é Suzane Richthofen pra baixo, assim, ó. Pra Por baixo. aí. É esse que eu recomendo para a vida, para o pessoal, para o trabalho, para vocês se livrarem de pessoas que são psicopatas, que vocês nem sabem que estão ali do seu lado, tá? É isso que eu recomendo. Beijo. Vou puxar uma aqui também, então. No RD 2019, eu acho, eu assisti uma palestra desse cara aqui, que é o Rafael Reis, e ele fala sobre conteúdo, também ele fala alguma coisa de SEO. Eu comecei a ler, eu não consegui, porque depois eu inventei de fazer mestrado, aquele rolo todo, aí você tem que ficar lendo outras coisas, meio chatas. Nossa, ele Mas tá na faz minha parte. foto, Babi. Olha. É ele, Opa! não é? É isso aí, é ele mesmo. Esse mesmo. E aí depois, no último RD aqui em Floripa, eu comprei o Unbound Marketing do Rafael Iso. E comecei a ler também, juro, tem até as marcações aqui, ó, já tô quase na metade dele. É bem interessante o livro, ele tem bastante didática, né, gente? Como, né, Kiso, estamos falando de Kiso. E aí, nesse ano, na palestra que eu assisti com a Laurinha ali na Manichat, eu ganhei um livro que eu tô curiosa para ler, uma dinâmica ali que o palestrante propôs, que é do Galileu, o Galileu Nogueira, né? Quem não conhece, ele fala sobre branding. Esse livro é um guia prático para construir e gerenciar sua marca. Também estou curiosa, já folhei ele aqui, tem bastante coisa prática, até exercícios para a gente preencher, então gosto muito disso. Estou curiosa, mas tenho que ler os 3, não li nenhum ainda. Ok. Não, agora falando sério, eu lembrei do livro que eu já assisti 2 RDs em um outro evento de marketing com João Branco, não é isso, Pri? Não, João João Branco. Brando. Então Bem fica aí brando ele. desmarketize-se, que é uma forma de você fazer um marketing sem fazer aquele marketing tradicional. Eu vou deixar essa dica aí para a galera. Show. Muito bem lembrado, Cris. Dentro dessa linha mais de livros profissionais, o que eu tenho para indicar é esse daqui, Story Brand. Ele fala sobre como aplicar metodologias de storytelling nas suas campanhas, e ele é muito didático, sabe assim, passo a passo, um ensino como se eu tivesse 5 anos, ele faz exatamente isso, e ele é muito útil. E eu tenho a sensação assim, hoje eu li ele emprestado, mas eu ainda vou comprar um para mim, porque ele é aquele tipo de livro que você tem que ter ele de referência. Tipo, tô fazendo uma campanha, como é que eu vou fazer A, B, C? Ok, vou consultar. E você vai fazendo as coisas e consultando ele, porque ele é muito útil, muito didático. Recomendo aí para o pessoal que quer explorar mais storytelling. Eu tenho 2 indicações, uma do marketing e uma que não é do marketing. Uma é A Revolução do Branding, da Ana Couto. Ela esteve na RD esse ano e eu não consegui assistir a palestra dela, mas, diga-se de passagem, ela é maravilhosa. E o outro é um livro mais de história mesmo, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que é da Ana Cláudia Quintana. Esse livro é muito bom, acho que vale a pena. É uma indicação que eu tive e que me surpreendeu muito. A minha indicação é Ruby como artista. Eu falei que eu comecei como designer, né? Então eu ficava, meu Deus, de onde que eu vou tirar tanta ideia? E eu achei esse livro e caiu de paraquedas na minha vida. E quando eu li, parecia que era um guia. Tudo é referência. A gente copia tudo e nenhuma das ideias mais perfeitas que existem no mundo foram criadas assim, do zero. Tudo é referência, né? Ai, verdade, amei. Amei todas. Algumas eu já conhecia. Também tem a ideia nesse livro que a Jenny indicou, eu já li. E tem uma parte que ele fala que eu acho fantástico, que não existe ideia idiota. Inclusive, é em base das ideias mais idiotas que existem coisas que hoje são cases de sucesso de anos. Então, eu gosto muito disso. E depois que eu li esse livro e ouvi essa frase, nossa, mudou minha vida. Porque
eu tinha a sensação, inclusive uma coisa que vocês também, mesmo sem Pix, me ajudam bastante. Às vezes, eu não sei se vocês também vão sentir essa coisa, mas às vezes eu tenho a sensação que eu tô falhando. Eu até tive uma conversa com a Alice sobre isso, de uma coisa muito boba que eu tinha na minha cabeça, e eu achava que eu não tô qualificada pra tal coisa, porque eu não sei lá, uma porrada de ferramenta. E aí, olha que idiota, eu perguntei pra Alice sobre, basicamente, né, como se monta, como se estrutura um texto, aí eu falei como eu faria, e se isso era plágio ou se era criação de blog e tal. Porque às vezes eu me achava não qualificada para alguma tarefa. E eu mencionei esse específico, comentei com ela, mas vocês já me ajudaram a esclarecer diversas coisas que tinha na minha cabeça. Porque eu parava pra pensar e falava assim, cara, eu acho que só eu faço isso e eu acho que eu tô fazendo errado. E aí, de repente, uma de vocês comentavam e uma falava sobre uma coisa positiva sobre aquilo e eu pensava, caraca, então não tô tão errada. Então, por isso também a importância da comunidade que a gente comentou. Não querendo fugir muito do tema aqui, mas eu também quero citar 2 agora. Eu sou uma devoradora de livros. Tô participando de um clube do livro, tô deixando de ser uma pessoa preguiçosa. Então, como pessoal, eu indico, olha que devoradora de livros, uma trilogia. O Orfanato da Senhora Peregrine. Gente, eu não gosto de fantasia em livro. Não gosto. Mas essa trilogia, eu tô fugindo do último livro, porque eu não quero que acabe a história. É isso, eu não quero. E olha que eu tenho 4 livros, o último é o conto, inclusive. E eu adoro, então me faz muito esquecer da vida. Eu esqueço que eu tenho vida. Eu esqueço que, enfim, é muito gostoso. Tô adiando a leitura do último livro, por isso que eu não quero acabar. E o último, que é o profissional, é o de neuromarketing. Eu tenho até um lembrete aqui. Eu tô apaixonada por neuromarketing. Eu tô, assim, encantada. Tudo que eu vejo do tema, eu penso que, assim, respostas de alguma pergunta que eu tinha feito. Então, eu tô nessa vibe. A indicação que eu vou dar é do Luiz Moutinho e Carla Menezes. Quase comprei no evento. Não comprei porque eu pensei, na internet a gente pode encontrar no precinho melhor. Lembrando que, como isso são indicações muito legais, além de colocar a fotinha da capa de cada uma, na descrição eu também vou colocar o nome de cada uma e o título do livro e do autor, que aí fica mais fácil para caso vocês tenham interesse. Indico, hein? Indico porque é muito importante. E agora, por fim, porém não menos importante, com aquele gostinho de adeus. Como a gente tá muito numa vibe de transição de carreira, Babi, inclusive, vivenciou uma transição de carreira que ela contou no primeiro episódio. Eu quero que vocês deixem um recado para quem tá ou recém-transicionando, ou pensando em transicionar, pensando que se identifica com essa área, ou até os recém-formados. Tem tanta gente se formando mais maduro, e também os mais jovens, já que a gente tem uma little publicity no nosso grupo, por que não? Mas eu quero que vocês deixem um recado, uma mensagem de carinho, um afago, um cheiro. Primeiro de tudo, não foi fácil e não é fácil para quem vai fazer uma transição de carreira, né? Ou para quem está pensando e fica sempre pensando muito. Então, o meu conselho é, para de pensar muito e pelo menos tenta. Nem todo mundo pode largar 100% uma coisa e no dia seguinte estar fazendo outra. Então, tenta nas horas vagas, no tempo que sobra, vai colocando um pezinho em outra coisa que você pensa em fazer. Foi o que eu fiz. Mesmo assim, não foi fácil, não é fácil, principalmente porque envolve questão financeira, né? Então, todo mundo aqui tem 1000 boletos para pagar todo mês. Alguns de vocês vão ter filhos, né? Ou não, ou tem cachorro que é filho também, né? Ou outros pets, gatos e afins. Vai ter muita dificuldade mesmo. No meu caso pessoal, a maior dificuldade foi financeira. Além de ter a questão pessoal, né, que eu me desliguei de um trabalho de muitos anos ao lado da minha família, então também envolveu isso, pode ser que seja o caso de alguém. Mas mesmo assim, cara, mesmo enfrentando a dificuldade financeira, tendo que ir pro Serasa, pro SPC, para onde for, minha gente, vai acreditando, vai errando, vai fazendo, desculpa o palavrão, depois tu bota um pi, vai fazendo muita merda. Mas você vai estar fazendo muita coisa certa também ao mesmo tempo. E uma hora vai dar. Né? Eu sei que eu estou falando tudo isso, parece que é um conto de fadas. Não foi um conto de fadas, não está sendo ainda, mas eu estou procurando. Procurando esse conto de fadas ainda. E eu sinto que cada vez mais eu vou dando passos melhores, eu vou caminhando mais na direção do que eu acredito que tem sentido
para mim, pro meu lado profissional e tal. Então, é isso, traça um objetivo, vai em busca daquilo, sabendo que vai enfrentar bastante desafios, mas procurando fazer parte de comunidades que te apoiem, sejam elas familiares, ou de amigos, ou de pessoas que você conheceu ontem, como foi o caso que eu conheci vocês, basicamente ontem, né? Tipo, há pouquíssimo tempo atrás. Então, se fortaleçam disso, assim, porque às vezes quando você estiver achando que tá tudo dando errado, vem alguém e faz, peraí, Babi, volta aqui. Olha só, vai, lembra que tu falou tal coisa? Não. Se apoiem disso, se é o que realmente vocês acreditam, se é o que realmente vocês querem fazer, de mudança, de transformação. Sim. É isso. Vou puxar a bola agora pra Laura, puxar esse bonde aí e falar o Nossa, ela tá recado. bem embaixo de você aqui pra mim mesmo. Pra mim também. Para mim, são duas palavras, constância e resiliência. Resiliência para entender que o caminho não é fácil, de jeito nenhum, é muito difícil, principalmente porque a gente está em constante evolução. E aí a constância vem do sempre se manter atualizado, de sempre estudar, de não deixar para depois, porque depois acumula, sim, porque infelizmente ou felizmente a nossa área está em constante evolução, eu falei isso várias vezes. Então a gente precisa, sim, estudar, precisa sim entrar de cabeça, mergulhar de cabeça, sabendo que, assim como as outras áreas, é uma área que demanda estudo, é uma área que demanda prática. A gente vê muita gente que chega na nossa área que não tem formação e que tá tudo bem. Eu conversei sobre isso com a Priscila durante o RD, que isso é uma coisa positiva, mas ao mesmo tempo, se a gente entra pensando, poxa, eu vou entrar na área porque eu não preciso de uma graduação, então é mais fácil. Não, não é. Não é fácil. Então, as duas palavras que resumem para mim são constância e evolução constância e resiliência. E é isso, entender que não é um caminho fácil, mas também é um caminho que se a gente souber administrar, dá tudo certo no final. E é muito prazeroso, porque é uma área extremamente dinâmica. Então, se você está acostumado com rotina de escritório, rotina de administrativo e tal, você vai acabar se perdendo no meio do caminho. Então, venha com a cabeça aberta de que no final, tipo, tudo dá certo e que você vai ver coisas gostosas que você vai sentir prazer de fazer. Porque a gente começa pensando e depois quando a gente vê no papel, quando a gente vê a campanha saindo, quando a gente vê o resultado positivo, quando a gente vê os números positivos, quando a gente vê o cliente elogiando de alguma ideia que a gente teve que foi totalmente fora da caixinha, a gente fala, caramba, deu certo. É extremamente prazeroso, é muito bom. Vai, Cris. Eu estava pensando aqui um pouco também na pegada motivacional, que é o seguinte, a pessoa não ter a síndrome do impostor e nem ao mesmo tempo ter a questão da soberba. Porque muitas vezes a pessoa tem toda a qualificação, mas fica com aquele receio, será que vai dar certo? Será que a pessoa vai dar o meu valor? Então, a pessoa tem que ir confiante, sabendo que, lembrando tudo que Babi falou, do que Laura falou, que é difícil, mas a pessoa tem que ter um pouco de autoconfiança também, para ir, né, com uma certa vontade de vencer, senão também a coisa não dá certa. E a soberba também pode ser a sua pedra de tropeço. Então, as pessoas que acham assim, eu fiz curso disso, curso daquilo, MBA, doutorado, pós-doutorado, não tem para ninguém, eu vou fazer minha transição de carreira, essa vaga é minha, cuidado. Então, pensar balançar bem a síndrome de impostor e a soberba. Então, Jenny, vem. Faça tudo o que for fazer pensando em outras pessoas. Pessoas se conectam com pessoas, então sempre se coloque no lugar do outro para fazer uma campanha, um planejamento, o que for, seja da vida pessoal ou profissional. E não tenha medo de começar. Gostei. Eu vou, assim... Eu não sei se meu conselho vai ser tão motivacional. Talvez ele se conecte um pouco com o que a Cris falou, mas... Joga a realidade na cara do povo. É um conselho que eu recebi e que é uma coisa que eu realmente busco para minha vida. Não tenha medo e queira ser a pessoa mais burra da mesa. Porque se você interage com gente que sabe mais que você, tem mais experiência, todas as pessoas elas têm algo para agregar. E se você busca sempre... se colocar nesse local de aprendiz, de você ver o que as pessoas podem trazer de benefício para você, tanto intelectual como de contato, como de, por exemplo, eu tenho uma habilidade X que eu acho que é muito importante, quer dizer, eu não tenho uma habilidade X que eu acho que é muito importante, mas eu reconheço que fulano tem.
Então, no momento em que eu precisar de uma ajuda nessa coisa X, eu já sei a quem recorrer. Da mesma forma que, à medida que você vai interagindo com as pessoas, elas vão reconhecendo o mesmo em você. Então, busque estar sempre rodeado de pessoas que você sabe que têm potencial, que são ambiciosas, que querem também crescer profissionalmente, porque uma coisa puxa a outra. Você interagir com pessoas que querem crescer, elas também vão ver a sua dedicação, vão ver a sua força de vontade e vão querer te puxar junto com elas. É assim que a gente vai realmente construindo um network e se desenvolvendo mais profissionalmente. Eu ouvi essa frase de uma outra maneira. O sábio nunca diz que é sábio. Porque o sábio de verdade sabe que a gente tá sempre em busca de conhecimento. Nossa, eu fui meio... Tem nada a ser, né, amiga? Mas eu concordo, faz isso. Cara, eu vou dar um conselho que eu não recebi e fez total diferença na minha vida acadêmica, na minha vida profissional e na minha vida hoje e que me levou até vocês, inclusive. Façam o que vocês amam fazer. Porque é árduo, é difícil, às vezes parece que vai dar errado, às vezes parece que não tem jeito de dar bom, mas se você fazer o que você amar, porque estudar é difícil, é cansativo, e eu tô falando com propriedade, eu morava na periferia, ainda moro numa periferia, só que é um pouquinho mais modernizada, só que era 3 horas de distância de todo lugar de São Paulo, era exaustivo, eu optei por uma faculdade perto do trabalho justamente por isso, então foi 2 vezes mais cansativo, porque demorava muito pra chegar em casa, mas quando eu chegava na sala de aula, não tinha sono que não me fizesse prestar atenção. E todas as matérias eu pirava, porque era algo que eu gostava. Até as que eu menos tinha afinidade, eu não sei, parece que meu cérebro falava assim, olha, você não gosta tanto, mas o objetivo é um só. Então eu curtia, eu assistia a aula com tesão, assim. Então não me deram esse conselho, inclusive me indicaram muito faça DM para que dá dinheiro, depois você faz publicidade, depois você faz o que você quiser. E eu pensei, cara, meu dinheiro não dá em árvore. Então, se é pra investir, eu vou investir em algo que eu de fato queira. E depois de 3 anos, eu tive certeza do que eu queria. Então, o conselho que eu dou é pesquisa grade de curso, mais de uma universidade diferente, porque pode mudar de uma para outra. Converse com profissionais da área se você tiver oportunidade. Se não conhecer ninguém, pergunte, porque às vezes um amigo do amigo do amigo tem. E pergunta como é o dia a dia, pergunta o que mais gosta, o que menos gosta. Porque isso é muito legal. Eu tenho certeza que se a gente perguntar outro bate-bola aqui do que mais gosta na profissão, que menos gosta, algumas coisas vão casar e outras não. E tá tudo bem. Isso não vai fazer a gente pensar no final do dia, tô fazendo merda, não quero continuar nessa profissão. Então eu acho que a diferença é a paixão. Então escolham, tenham certeza do que vocês querem e só escolham o curso, ou a área, ou qualquer coisa da sua vida, depois de ter muita certeza, porque aí vai valer a pena todo o esforço, todo investimento financeiro, como a Babi bem colocou, toda dedicação e qualquer dificuldade vai ser um lance que você vai sentar e vai falar, cara, venci essa dificuldade. Você não vai ficar refletindo no quão foi difícil, mas no quão você superou suas expectativas. Eu acho, né? Gente, eu quero agradecer imensamente a vocês terem topado. Eu tô muito feliz, de verdade, realizada, por vocês terem topado não só participar do Pod Pri, mas também eu não sei se eu coloco me aceito, porque a gente se aceitou, né, no Elas no RD. Então eu quero agradecer infinitamente, não sei se vocês querem dar uma rapidinha despedida, mas eu quero infinitamente agradecer. Eu tô super satisfeita com esse episódio, sério, eu acho que foi assim, o mais legal que eu já gravei de todos, porque a energia que é trocada, mesmo aqui online, não tem, é surreal, é intranscritível. Nenhuma ia conseguir transcrever essa energia, tenho certeza. Então é isso, eu quero muito agradecer. Enfim, uma despedida digna nesse episódio, porque a gente não teve aperto de tempo. Mas é isso, fiquem à vontade. Ó, deixa um recado rapidinho. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram também, deixa nos comentários. Pra gente saber se vocês querem mais Elas no RD, Elas no Pod Pri. Ó que chique! Se a gente quer mais outros encontros também, porque, por mim, a gente faz toda semana. Vou deixar um recado de saída bem breve. Obrigada, Pri, demais. Obrigada, meninas. Foi muito legal estar aqui. Pri, eu já falei, vou reforçar aqui. Você é uma comunicadora nata. É muito gostoso ficar te ouvindo falando, né? Já devorei lá a sua playlist lá dos outros pods que você gravou.
Então, acho que você deve também convidar outras pessoas, trazer os temas aqui, discutir, que a gente está ansioso para ver também. Além de fazer com a gente de novo, né? Quem sabe a gente não tá junto em outros eventos aí mais para frente, aprontando aí com a galera. Mas, ó, obrigada, valeu, gente. Um beijo de Floripa. Eu vou deixar aqui um beijo da Bahia. Fala, Jane. Não, eu vou deixar um beijo da Bahia e deixar aqui um desejo para você, viu, Pri? Quem sabe daqui a pouco você não está entrevistando aqui Kiso da vida. Nossa! Ai, meu coração. Só atraia, só atraia, só atraia. Estamos manifestando, amiga, estamos manifestando. Vem, vem. Deu até calor agora. Vai, Jane, vai, Jane. O que eu quero dizer é que de toda a minha experiência do RD, ter conhecido vocês foi a melhor. Não imaginava mergulhar tanto assim de cabeça nesse projeto. E assim, tá sendo surreal de bom. E Pri, obrigada pelo convite, tá? Eu espero que a gente possa se reencontrar aqui de novo. Deve. Vocês não estão nem doidos de sumir da minha vida. Eu dou na cara de estar cada um. Eu vou visitar cada um aí. Gente, eu quero agradecer também Priscila e as meninas delas na RD. Foi um projeto que realmente unificou mulheres fodas, fortes e muito capazes. E eu espero que a gente grave mais vezes, que a gente se encontre mais vezes. A gente ainda tem muito conteúdo para soltar do RD, muita coisa que a gente nem imagina que a gente conseguiu fazer. Como a Pri tinha falado, tem um pedacinho de cada uma nos vídeos, tem um pedacinho de cada uma das ideias, nas legendas, nas capas, nas thumbs, em tudo. E é isso, ver que o projeto tomou um formato incrível, a gente conseguiu sair do papel mesmo e desenvolver uma coisa que ficou bem legal e que pode vir a ser elas em outros lugares também, assim espero. Sucesso pro Pode Pri. Eu não vou fazer mensagem de encerramento, não, porque eu gosto muito de vocês e a gente não vai parar de fazer conteúdo. Elas no Brasil todinho, não só na RD. Vai ter mais coisa, a gente vai produzir mais. Isso daqui é só a parte 2, galera. Ainda vai ter parte 137, daqui a pouco a gente pode a gente tá, cadê a chave? Se preparem. Tem que sonhar alto, galera. A gente pode muito mais. Vênus, chama a gente.